E aí galera, tudo bem? Aqui é o Diógenes da eggplus.com. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de uma modificação que a gente pode fazer na egg. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês a problemática, né? A situação em que vocês podem utilizar essa modificação e por que pode fazer essa modificação na sua arma, né? E qual que é a necessidade de fazer. Bom, vocês sabem que nós temos a eggs com gatilhos mecânicos, né, eletromecânicos, e nós temos gatilhos eletrônicos, correto? Beleza. O gatilho eletrônico, ele traz a possibilidade de você programar a arma para atirar só em semiautomático, semi-rajada ou burst, né, ou rajada completa, rajada dependendo do módulo que você utiliza, com 3, 5, 10, 20 disparos, ele para sozinho, você aperta uma vez o gatilho, ele dispara. Beleza. Nesses módulos programáveis, existe uma possibilidade de você programar a egg para disparar, por exemplo, só em semiautomático. Por que às vezes é importante você ter um módulo para ter a arma só em semiautomático? Vocês sabem que DMR, em alguns casos, em algumas modalidades, DMR utiliza só em semiautomático. SAR, por exemplo, aceita DMR que atira apenas em semiautomático. Então, se ele pode atirar apenas em semiautomático, nós vamos ter duas opções básicas. Ou você desabilita completamente o automático em gatilhos mecânicos, aí você vai ter que desabilitar de forma mecânica também, né? Ou você desabilita através de um módulo programável. Aí você vai ter que ter um gatilho eletrônico para programá-lo. Aí programa no semiautomático, ela dispara só em semiautomático, sua arma passa a ser aceitada naquela modalidade de jogo como sendo um DM, né? Um DMR. Beleza. Mas a gente sabe que nem todas as armas têm gatilho eletrônico e principalmente que esses gatilhos eletrônicos são programáveis. Então você tem Ares, por exemplo. Ares você consegue programar através de um módulo em separado, você conecta nele e existe um módulo programador, você programa o gatilho. Mas e nos gatilhos mecânicos, os gatilhos eletromecânicos? Beleza, você pode fazer isso, por exemplo, numa M4, igual essa daqui. A M4 utiliza aquele switch comum, convencional. Então, você pode desabilitar, por exemplo, fazendo alteração na placa seletora. Como que é feita essa alteração na placa seletora? Bom, para que a alavanca de corte não seja levantada, né? Porque o que faz a arma ficar apenas em semiautomático ou em automático é se a alavanca de corte ela é levantada. Isso eu já expliquei naquele vídeo que a gente fala sobre o trancamento lá, por que a arma tranca, né, o gatilho, por que ela endurece o gatilho ali, ela trava o gatilho e você tem que colocar no automático, fazer um disparo e aí ela vai destrancar o gatilho ali, correto? Então, o que acontece? Para você fazer a alteração e colocar a arma apenas em semiautomático, nos gatilhos mecânicos, você tem no AM4, por exemplo, né? Na AM4 você tem que fazer a retirada de uma parte dessa placa seletora, de modo que quando você seleciona, ela vai vir para trás, mas não vai erguer a alavanca de corte. Então, essa é uma modificação necessária, beleza? Beleza. Então você retira um pedaço aqui, faz o teste, placa seletora, faz o teste na chave seletora lá de full e semiautomático. Se ela não levantar a alavanca de corte, então ela vai funcionar só em semiautomático. Beleza. Só que aí o que acontece? Mesmo você tendo modificado dessa forma a placa seletora, isso acaba sujeitando a sua egg de repente acontecer o travamento do gatilho. Então vamos supor que você está no meio do jogo com a sua arma já M4, por exemplo, já modificado, mesmo que você coloque aqui ou aqui, ela vai funcionar sempre em semi-automático, porque a placa está modificada e é uma modificação permanente.
Por que que é uma modificação permanente? Porque é uma modificação que não tem como você sanar ali na hora. Então o que que acontece? Se no meio do jogo aconteceu o trancamento ali do gatilho, não tem como você colocar no automático e apertar ali para ela ciclar novamente e funcionar, correto? E aí você vai ter uma arma com o gatilho travado. Uma arma que ali praticamente acabou o jogo para você. Você pode vir, pegar a sua arma e vir embora, correto? Beleza. Então, você tem essa modificação no que você pode fazer. Outra modificação que você pode fazer também não é relativa à placa seletora. Mas você pode fazer uma modificação colocando um obstáculo físico para que você não movimente a tecla. Por exemplo, você pode colocar um parafuso, fazer uma modificação, uma pequena modificação no corpo da sua egg. Vamos supor que seja esse parafuso aqui. Você põe um parafuso, fura ele aqui, o corpo, ele vai ficar, vou colocar ele de cabeça para baixo, senão ele não para. Ele fica ali, então você fica impedido mecanicamente de fazer com que essa chave seja colocada no automático, porque aí você tem impedimento mecânico aqui. Só que aí tem uma questão, você vai ter que furar o corpo ou então vai ter que colar, correto? Se de repente acontecer o trancamento do gatilho, você simplesmente pode desparafusar esse parafuso e colocar. Ou você pode, às vezes se você só colou com uma cola Super Bonder, por exemplo, você retira o parafuso ou uma porquinha ou alguma parte mecânica que você coloca aqui. É uma solução que muitas vezes não é permanente. Se você não furar, se você, por exemplo, só colar uma pecinha aqui, é uma solução não permanente e que você pode sanar ali o problema na hora, correto? Beleza. Mas vamos agora, isso aqui nós temos a chance de fazer essa modificação. Agora vamos pegar outro modelo de AEG aqui. Vou pegar uma M14 EBR, é do nosso amigo Link Lee, do time ECA, Esquadrão de Combate Airsoft aqui de Goiânia. Então, o que acontece? É uma M14. E a M14 não tem aquela possibilidade de fazer aquela modificação exterior. Colocar ali um parafuso lá de fora. E também não tem como você... Ela não tem placa seletora como essa daqui. É uma chave que acontece pelo lado de fora. Ela simplesmente se conecta aqui. Essa chave aqui, ó. Essa chave, você simplesmente gira para trás ou para frente e ela vai funcionar. Vai acionar ou desacionar o automático e semiautomático. E o que faz, isso aqui é a alavanca de corte. A alavanca de corte dela é exterior. Quando você gira lá, essa peça desce, a alavanca de corte suspende e aí ela passa a funcionar apenas no automático. O funcionamento similar ao que acontece na M4. Porém, não tem como você fazer aquela modificação colocando uma parte externa, um limitador externo. E também não tem como você fazer uma modificação aqui, né? Porque ela não tem placa seletora. E aí, como que você desabilita o automático dessa EG? Para você desabilitar, você vai desparafusar. Desparafusa essa pecinha aqui, com esse conjunto com esse gatilho. Uma vez que está desparafusado, mesmo que você selecione a chave lá, a alavanca de corte não vai suspender aqui, ó, não vai suspender a frente dela. E aí ela vai funcionar somente em semiautomático, correto? Aí você tem a sua arma lá já padrão. Beleza, Diógenes, mas e aí, como é que eu faço se de repente ela travar no semiautomático, acontecer a tranca, porque afinal de contas ela também tem um gatilho mecânico. E se acontecer o travamento dela? E aí, como que faz? Aí eu tenho que desmontá-la toda, porque ela não tem acesso a essa peça aqui, simplesmente tirando o corpo, não. Você tem que tirar toda, né? Tem que tirar praticamente o conjunto todo, tá? Então, como que eu faço nesse caso para solucionar esse problema? Essa foi uma solicitação que o Sebastian
fez para mim, falou, olha, ô, Diógenes, é o seguinte, eu gostaria que a arma você desabilitasse, para que ela funcionasse só no semiautomático. E eu falei, puxa, mas se desabilitasse, Sebastião, e de repente ela travar lá e tal, aí ele falou assim, não, mas eu gostaria. Bom, ele me deu o problema, eu fui pensar numa solução. Primeira coisa que eu pensei, falei, bom, nós poderemos melhorar o sistema dela aqui, colocando um MOSFET, né? E aí, a grande sacada desse MOSFET é o seguinte, eu já ensinei vocês a fazerem MOSFETs, né? Eu ensinei a fazer MOSFET no próprio canal aqui, MOSFETzinho básico, do it yourself, certo? Desse que eu ensino aqui no canal, tá bom? Normal. MOSFETzinho padrão. Beleza. Só que o que eu fiz? Já que a arma, se de repente ela travar, eu não tenho como acessá-la para poder destravar, a ideia que eu tive foi a seguinte. Colocar um push button nela, justamente nos fios sinais. Coloquei um push button, por quê? Porque se de repente ela travar o gatilho, a tecla, eu consigo, apertando o push button, eu consigo fazer o MOSFET funcionar. Eu consigo fazer a EG funcionar. Eu simplesmente coloco o push button aqui entre os dois fios, de modo que quando eu aperto, ele vai fechar curto entre os fios aqui, fechar o circuito, e o sinal da bateria, a carga da bateria, vai passar para o MOSFET e ele vai funcionar o motor lá na outra extremidade. Então eu vou ter um sistema para poder desabilitar o automático aqui, mas ao mesmo tempo eu continuo com a possibilidade de fazer com que a EG funcione com o automático nesse ponto. Correto? Vou fazer um teste aqui para vocês, uma demonstração. Então nós temos a arma funcionando tanto no semiautomático, aqui, e se porventura ela travar, eu tenho a possibilidade de fazê-la acionar pelo push button. Ela vai funcionar no automático, tá? Observa aí, apertou. De novo. Beleza? Olha como funcionou perfeitamente. Basta observar que o push button ele tem dois pinos comuns, ou seja, eles são interligados, e dois pinos de cada lado, dois pares de pinos, né? Sendo que dois pinos são comuns, ou seja, eles se comunicam, e dois pinos são separados pelo botão. Então, basta colocá-los aí, ó, a fiação eu passei, depois eu simplesmente vou desconectar aqui para evitar a possibilidade de acionar algum MOSFET. Descasquei a fiação, passei por dentro do push button, pelos pinos. Descasquei inteiriçamente, não precisei desconectar. E aí eu simplesmente consigo fazer um atalho, digamos assim, para que não seja no gatilho. Então eu consigo fazer com que o push button sirva como gatilho eletrônico ou mecânico no caso, né? Sem ter que apertar aqui, beleza? O resto é o projeto normal do MOSFET, sem grandes modificações. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, cobrir com um termorretrátil para poder isolar tudo bonitinho, mas está funcionando perfeitamente, tá vendo? Então, um projetozinho bem simples, com uma pecinha que é bastante barata. O push button desse é muito barato e muito simples de fazer, não tem dificuldade de ser feito. Eu sugiro vocês a fazerem, caso tenha necessidade de desabilitar o automático, tá bom? Isso aqui serve para M14, serve para outras plataformas, às vezes a Dragunov também pode ser utilizada, tá? Então são armas que, de repente, para você desabilitar o semiautomático, você tem que ter uma válvula de escape por causa do mecanismo, né? Por causa do gatilho mecânico. Então eu sugiro vocês fazerem
um atalhozinho, um push buttonzinho desse aqui soluciona o problema. Travou a arma no meio do jogo, destampa ali, aperta o botão, a arma vai ciclar no automático, vai destravar o gatilho e você volta pro jogo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.